Alguns encontros mudam tudo. Mesmo quando começam do pior jeito possível. Natalie o odiou no primeiro segundo. Mas nem sempre a verdade é o que parece. Acusado de um crime que ele jura não ter cometido, Eric se tornou o vilão da cidade. Agora, ela é a única que pode descobrir a verdade. E no caminho, pode acabar se perdendo nele. Segredos da Meia-Noite. Uma história de amor, desconfiança e redenção. Comenta aí de qual cidade você está assistindo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha com alguém que ama um romance cheio de mistério. Fique agora com essa história empolgante, misteriosa e apaixonante. Segredos da Meia-Noite. No entardecer dourado de uma charmosa cidade litorânea, Natalie caminhava pela calçada como quem carrega o mundo nos ombros. O vestido leve balançava com a brisa suave, enquanto o mar ao fundo parecia acompanhar seu ritmo, mas nada prepararia ela para o que estava prestes a acontecer. Do outro lado da avenida, o ronco de um motor ecoava. Um carro conversível vinha em alta velocidade, cortando a brisa como se nada mais importasse. Ao volante, um olhar intenso e confiante, até que, de repente, tudo parou. O freio cantou alto. Natalie travou. Por pouco não foi atropelada. O silêncio depois do susto foi quebrado por uma explosão de palavras afiadas. Ele saiu do carro irritado. Ela não deixou barato. Foi o tipo de discussão que incendeia e que planta uma faísca silenciosa. Os dois trocavam farpas como se conhecessem há anos. Ela firme, ele provocador. Nenhum dos dois recuava, como se o orgulho falasse mais alto do que a razão. Até que Natalie virou as costas e foi embora sem olhar para trás, deixando Eric parado, com um olhar misto de irritação e curiosidade. Minutos depois, ainda tentando se acalmar, ela entrou em uma cafeteria charmosa à beira-mar. O ambiente acolhedor contrastava com a tensão que ela carregava no peito. Mas o destino tem um senso de humor afiado. Por que quem entrou logo depois? Sim. Eric. O mesmo cara do carro. O mesmo olhar confiante. E, dessa vez, ambos estavam presos no mesmo espaço, com uma xícara de café e uma boa dose de ironia no ar. Os olhares se cruzaram. O tempo pareceu desacelerar. Natalie fingiu que não viu, mas ele se aproximou, desafiador. O clima ficou tenso, quase cômico. Ele tentou provocar. Ela retrucou com sarcasmo. Entre uma cutucada e outra, um sorriso escapava, mesmo que nenhum dos dois admitisse. E quando Natalie saiu da cafeteria naquela noite, o sorriso sutil nos lábios entregava o que ela se recusava a aceitar: aquele desconhecido insuportável tinha deixado uma marca. Poucos minutos depois, Eric também saiu. Com o mesmo sorriso curioso e um pensamento que ele ainda não conseguiria nomear. Mas ali, naquela noite, algo começou a mudar. Naquela manhã dourada de verão, o céu parecia conspirar com o destino. Natalie caminhava pela calçada da praia, os pensamentos longe, até serem brutalmente interrompidos por um carro freando bruscamente a centímetros de seus pés. O motorista? Eric. Arrogante, imprudente e absurdamente bonito. O choque entre os dois foi imediato, e não só pelo susto. Tá maluco? Você quase me atropelou. Gritou Natalie, ofegante. Já é a segunda vez em menos de 24 horas. Se você não andasse no meio da rua, isso não teria acontecido, rebateu Eric, impaciente. Era o típico encontro que prometia tudo, menos romance. Mas o universo adora provar o contrário. No dia seguinte, o destino brincou novamente. Natalie estava no café onde trabalhava como barista, quando um novo cliente entrou. Ela congelou. Era ele. O mesmo homem dos quase atropelamentos, agora com um sorriso debochado e um olhar de quem já sabia o impacto que causava. Totalmente seguro de si. Ele foi até ela e com um sorriso sarcástico pediu: um cappuccino, com menos espuma. Tá, mas o bom senso você ainda não aprendeu a pedir, né? Respondeu ela, com ironia.
Ela também não deixava barato. Eric soltou uma risada curta. A guerra fria entre eles estava declarada. Por trás das trocas afiadas de palavras, havia algo no ar. Uma tensão sutil, um magnetismo que nenhum dos dois queria admitir. Ela evitava o olhar dele, ele fingia que não notava os detalhes dela. Mas ambos sentiam algo indecifrável. Naquela noite, Natalie contou o episódio para a melhor amiga. Ele é irritante, convencido, e lindo. Isso me irrita ainda mais. A amiga sorriu com malícia. Irrita ou te atrai? Só me irrita. Ele é um convencido, arrogante que acredita que o mundo gira em torno dele. A amiga sorriu mais uma vez e disse: se ele não te atraísse, não estaria tão incomodada. Natalie ficou pensativa, mas não deu o braço a torcer. Eric, por sua vez, observava o mar da varanda de seu apartamento. Algo naquela garota mexia com ele. E não era só a beleza. Havia um fogo nos olhos dela. Um desafio. Quem é você, Natalie? Murmurou para si mesmo. No dia seguinte, a coincidência mais inesperada, Natalie foi escalada para entregar um pedido, no condomínio de Eric. Ela bufou ao reconhecer o endereço. Isso só pode ser pegadinha do destino. Ele abriu a porta, surpreso. Não sabia que além de barista, você era entregadora. E eu não sabia que além de grosso, você também era sarcástico. Tô começando a gostar de você, Natalie. Ela rolou os olhos, mas um leve sorriso escapou. Aos poucos, as provocações foram dando lugar a conversas, mais longas, mais leves. Havia ainda desconfiança, mas também curiosidade. Natalie se perguntava por que ele vivia sozinho, distante. E por que às vezes ele parecia ferido. Durante uma conversa na praia, ao pôr do sol, Eric desviou o olhar quando ela perguntou sobre seu passado. Às vezes, o que a gente vive, não pode ser explicado com palavras, disse ele, com um ar sombrio. Foi a primeira vez que Natalie percebeu, havia um segredo ali. Algo grande. E doloroso. E naquela noite, sozinha no quarto, Natalie não conseguia dormir. Por que ele me intriga tanto, pensava. Mal sabia ela que aquele homem não era só um mistério a ser desvendado, mas o início de um amor que desafiaria tudo o que ela acreditava. O que Natalie ainda nem imagina, é que esse amor vai levá-la a lugares perigosos. E que a verdade por trás de Eric, pode virar o mundo dela de cabeça para baixo. Natalie observava o mar de dentro da cafeteria à beira da praia. Era fim de tarde, e a luz dourada do sol pintava reflexos nostálgicos nos vidros. Ela girava o canudo dentro do copo de suco como se isso pudesse acalmar os pensamentos que a atormentavam. Foi quando a porta se abriu com força. O vento invadiu o lugar e, junto com ele, entrou Eric, com passos apressados e expressão fechada. Ele nem viu onde estava pisando, esbarrou direto na mesa dela. Ei! Protestou Natalie, levantando-se no impulso. Foi mal, respondeu ele, seco, sem nem parar direito para olhar para ela. Ela o encarou com raiva. Ele apenas arqueou a sobrancelha, como se ela estivesse exagerando. A tensão foi cortada por um silêncio desconfortável. Natalie recolheu suas coisas e saiu, bufando. Minutos depois, à beira-mar, ela tentava relaxar com os fones no ouvido. Caminhava tranquila pela areia úmida, sentindo a brisa e tentando apagar o episódio anterior. O que ela não esperava era que aquele mesmo idiota da cafeteria estivesse correndo por ali, e que tropeçaria bem na frente dela. Foi um tombo cinematográfico. Você tá me seguindo, por acaso? Ela disparou, entre assustada e irritada. Ele caiu rindo, e a gargalhada inesperada a pegou desprevenida. A confusão virou um ataque de areia, seguido por risadas verdadeiras. Pela primeira vez, eles se olharam sem escudos. Depois disso, caminharam lado a lado, ainda desconfiados, mas com sorrisos que escapavam sem permissão. Estavam encharcados por um banho de mar improvisado, e o pôr do sol parecia conspirar a favor de algo que nenhum dos dois queria admitir.
Acha que isso foi o destino ou só um desastre bem coreografado? Ele perguntou, enquanto se sentavam numa pedra para observar o horizonte. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para o mar, como se tentasse decifrar o que aquele cara tinha de tão estranho, e tão interessante ao mesmo tempo. Na troca de olhares que veio depois, o silêncio falou mais do que qualquer provocação. E ali, sob o céu que escurecia devagar, algo entre eles começava a mudar. Então Eric se aproximou devagar, olhando de um jeito diferente nos olhos dela, chegou tão perto que dava para sentir a respiração ofegante de Natalie, que não conseguia resistir àquele olhar tão misterioso e envolvente. O inevitável acontece, ele toca o rosto lindo de Natalie e a beija com ternura, com cuidado, e ela não resiste, e se entrega ao calor daquele momento mágico e improvável. Depois da primeira entrega de corpos e almas, Natalie e Eric acordam juntos pela primeira vez. A luz suave da manhã invade o quarto, revelando olhares ainda tímidos, mas repletos de cumplicidade. Ela o observa em silêncio, como se estivesse confirmando que aquilo tudo era real. Na cozinha, Natalie, ainda com a camiseta dele, prepara o café. Eric se aproxima por trás, a abraça e beija seu pescoço, como se não quisesse que aquele instante terminasse nunca. Eles riam, leves, como se o mundo lá fora tivesse ficado em silêncio. Mais tarde, Natalie arruma a cama enquanto ele chega com sacolas de café da manhã. A rotina simples ganha um brilho novo ao lado dele. Cada pequeno gesto se transforma em prova de que o amor pode estar nas coisas mais comuns. Mas logo a leveza se desfaz. Eric senta no sofá, inquieto, os pensamentos pesando nos ombros. Natalie se senta a seu lado, segura sua mão e pergunta o que está acontecendo. Ele hesita. Existe algo que ainda não foi dito. Os dois permanecem em silêncio, encarando-se com olhos que suplicam por respostas. Natalie segura o rosto dele, tentando encontrar segurança onde só há dúvida. A tensão cresce, e o medo do que está por vir começa a tomar forma. Sozinha no banheiro, Natalie encara seu próprio reflexo. A sensação de que algo está prestes a ruir toma conta dela. Seus olhos marejados não mentem, ela sente que o amor que mal começou já está sendo ameaçado por segredos antigos. Eric caminha de um lado para o outro no quarto, completamente tomado por um turbilhão interno. Ele precisa contar a verdade, mas como? Natalie observa de longe, sem saber que aquele silêncio está prestes a mudar tudo. E então ele entrega uma carta a ela. Ela lê a carta em silêncio, com lágrimas descendo pelo rosto. Eric a abraça forte, como se soubesse que aquele momento poderia ser o último. Mas Natalie não solta. Ela permanece ali. Com ele mesmo sabendo que, o que está naquela carta pode levá-la ao abismo. Horas depois, batidas na porta. Carol e Rick aparecem, frios e duros. O choque no rosto de Natalie é imediato. A mãe evita o olhar da filha. O pai fita Eric com desprezo. O passado bateu à porta, e exige explicações. Rick exige que Eric fique longe de Natalie. Carol apenas observa, dividida entre o julgamento e a dor. Natalie, firme, se recusa a se afastar dele. Mas por dentro, seu coração está despedaçado. O amor deles acaba de ser colocado à prova. Sozinha, Natalie chora no quarto. Ela segura uma foto deles e se pergunta se o amor é suficiente para vencer o que está por vir. Seu peito dói com a dúvida. E no fundo, ela teme que Eric desista de tudo. Na praia, Eric observa o mar em silêncio. As ondas quebram como se refletissem a turbulência dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sente pequeno, e com medo de perder o que acabou de encontrar. Mas ele sabe que fez a coisa certa e que agora só resta esperar que ela acredite nele. Ele a leva para casa com o coração apertado e com medo de que esse seja o fim. O silêncio dentro do carro era mais alto que qualquer discussão. Eric apertava o volante com força, tentando manter o controle, enquanto Natalie chorava em silêncio, olhando pela janela. As palavras do pai dela ecoavam como marteladas em sua mente. Tudo estava desmoronando. Ele parou em frente à casa dela. É isso?
Perguntou, a voz rouca, ferida. Natalie hesitou. Queria correr para os braços dele, mas estava machucada demais. Não posso continuar com você, não depois do que fez. Eric fechou os olhos, como se aquela frase tivesse perfurado o peito. Dias depois, Natalie vagava pela casa. Cada canto parecia vazio sem as mensagens, as ligações, os risos dele. O orgulho a mantinha firme, mas a saudade rasgava por dentro. Na cobertura, Eric encarava o mar lá fora, os olhos perdidos. A acusação, a pressão, a perda de Natalie, tudo sufocava. Seu mundo estava ruindo. E ainda assim, ele não se arrependia. Ele havia feito o que precisava para proteger quem amava. Carol observava a filha de longe. Ela sabia. O brilho nos olhos de Natalie tinha sumido desde a separação. E, como mãe, sentia que algo estava muito errado. Numa tarde nublada, Carol puxou Natalie para o corredor. Tem certeza de que ele é o culpado? Não sei mais o que pensar, mãe. Carol segurou suas mãos. Então pensa com o coração. Você sempre soube quando alguém estava mentindo. Rick chegou à sala como um furacão. Vocês duas ainda estão falando daquele marginal? Natalie se levantou. Ele não é um marginal, pai. Você nunca quis escutar. Porque eu sei quem são os culpados desse mundo, e ele tem cara de problema. Horas depois, trancada no quarto, Natalie chorava com o celular na mão. Releu as mensagens antigas. Algo em seu peito gritava, Eric era inocente. E, no fundo, ela sempre soube. Enquanto isso, Eric estava no bar com amigos. Os olhos estavam opacos, o sorriso era falso. Você vai deixar essa história te engolir? Perguntou um deles. Eric encarou o copo. Eu não contei para ninguém, mas meu pai, ele era o culpado. Eu só assumi para não destruir nossa família de vez. O peso daquela confissão parecia afundar o ambiente. Ela acreditou neles, não em mim. Isso já me engoliu. Naquela noite, movida por uma angústia que não calava, Natalie começou a pesquisar. Procurou notícias, documentos, qualquer coisa. A cada linha lida, mais se convencia, tinha algo muito errado nessa história. Determinada, Natalie saiu no dia seguinte e foi até o advogado da família. Pediu acesso ao processo. O homem relutou, mas cedeu. E ali, entre papéis e evidências mal costuradas, veio o choque. Depoimentos trocados, datas estranhas, e, no fundo do dossiê, o registro de uma confissão antiga, abafada por influência e dinheiro. O pai de Eric. Ele era o verdadeiro culpado. E Eric tinha assumido tudo para protegê-lo. Chorando de raiva e alívio, Natalie pegou o celular e ligou para Eric. Eu sei que você é inocente, me perdoa por ter duvidado. Do outro lado, silêncio. Depois, a respiração trêmula dele. Eu esperei tanto por isso. O tempo não curou tudo. Mas ensinou. Ensinou Natalie e Eric a viver com as cicatrizes e não apesar delas. Agora, moravam juntos na cobertura dele, com vista para o mar. Janelas imensas deixavam o sol invadir os cômodos, e o som das ondas era a trilha sonora de um novo começo. Ali, entre sofisticação e aconchego, eles se reconstruíram. Dormiam abraçados, mesmo nos dias difíceis. Faziam planos que, pela primeira vez, pareciam possíveis. Mas até os paraísos guardam fantasmas. Numa manhã nublada, Natalie acordou sentindo o mundo girar. Náuseas, palidez, o coração disparado. Ela se encarou no espelho. Será? Guardou o medo no peito. Mas Eric, com aquele jeito atento que sempre enxergava além, percebeu. Foram juntos até a farmácia. Caminharam em silêncio, mãos entrelaçadas, como se tivessem medo de quebrar a paz. O teste ficou sobre a pia de mármore branco. Intacto. O tempo parecia desacelerar. E então, ela entrou no banheiro. Saiu minutos depois com os olhos marejados, e um sorriso.
Foi só um susto, disse baixinho. Eric a abraçou como quem agradece por um presente invisível. E ali entenderam que, mesmo sem um bebê agora, o amor deles já era uma casa inteira. Sólido. Seguro. Verdadeiro. Dias depois, o telefone tocou. Natalie congelou. Na tela, mãe. Atendeu com a voz presa. Filha, disse Carol, do outro lado, frágil como nunca. Confessou que as noites haviam se tornado frias. Que o silêncio da ausência doía mais do que o orgulho. Que o tempo fez doer, e ensinou a escutar. Só quero te ver. Te ouvir. Nem que seja por um minuto. Natalie hesitou. O coração ainda sabia o caminho de volta. O reencontro foi na sacada envidraçada da cobertura. O céu exibia tons de laranja, rosa e dourado. A cidade ao fundo, o mar logo abaixo. E, no meio disso tudo, uma filha esperando, e 2 pais arrependidos. Carol chegou primeiro. Correu para abraçar Natalie com lágrimas nos olhos. Eu não quero mais viver em guerra com o amor da minha filha. E então Rick apareceu. Com o semblante cansado e o peito aberto. Eu errei. Fui arrogante. Mas, me perdoa, Natalie. Não quero terminar essa vida sem ser seu pai de novo. Eric observava de longe, respeitando. Até que estendeu a mão para Rick. O gesto era mais do que respeito. Era esperança. Rick apertou com força. E naquele aperto, o passado começou a ser curado. Naquela noite, o vento soprou diferente. Dentro da cobertura, a família dividia risadas tímidas, lembranças resgatadas. E por mais que as dores ainda existissem, havia perdão. Havia amor. Natalie olhou para Eric, os olhos brilhando sob a luz da lua. Estamos bem? Sussurrou. Ele sorriu. Um daqueles sorrisos que selam destinos. Estamos só começando. Porque às vezes, tudo que um grande amor precisa é de tempo, de perdão e da coragem de recomeçar. Mesmo quando tudo parecer perdido, porque nem tudo é o que parece. E amor é construído na confiança e as segundas chances só são dadas quando o amor é maior que os segredos. E assim, entre ondas do passado e promessas de um futuro melhor, Natalie e Eric descobriram que o amor é o verdadeiro segredo capaz de curar feridas e unir o que parecia perdido. Mas será que esse segredo será suficiente para sustentar o amor deles quando a próxima tempestade vier? Se você se emocionou com esse episódio, já deixa seu like, compartilha com aquela amiga que ama um bom romance, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque por aqui, o amor sempre tem um novo capítulo. E escreve nos comentários a palavra secreta de hoje, segredo. Quem comenta entra pro time das espectadoras mais apaixonadas desse canal. Ah, e me conta, qual ideia você tem para inspirar a próxima série? Vai que sua sugestão vira a nossa próxima história de tirar o fôlego. Um beijo no coração e até a próxima!